E aí pessoal, hoje é sexta-feira, 8 de março e hoje é dia de SQ News, onde a gente traz o resumo da semana com as melhores notícias de séries, de filmes e também dos games. E essa foi uma semana bem cheia até pra gente começar. Começando pela morte de Luke Perry, que a gente anunciou na semana passada, no SQ News da semana passada, que ele teve um derrame cerebral e agora ele veio a falecer. Com 52 anos, um cara bem novo até, que fez parte do elenco de Barrados no Baile, estava atualmente na série Riverdale e comoveu o mundo artístico nessa última semana, principalmente muita gente que trabalhou com eles. Entre eles o criador de Buffy, diretor de Vingadores, Joss Whedon, que manifestou condolências pela morte dele, disse que ele se tratava de um grande cara, de um grande ator e de uma grande pessoa que fez parte do universo Buffy. Ele participou do filme original que deu origem à série, que ainda não era com a Sarah Michelle Gellar, mas ainda assim ele fez parte dessa história com o Joss Whedon. Além disso, no episódio dessa semana de Riverdale teve um tributo a ele e o criador da série prometeu que nos próximos episódios todos eles vão ter algum tipo de homenagem ao Luke Perry. Mudando de saco pra mala e saindo um pouco das más notícias, a gente teve essa semana o lançamento do trailer de Game of Thrones, a 8ª temporada de Game of Thrones. O primeiro trailer com cenas inéditas da nova temporada, mostrando muita coisa que pode acontecer, principalmente na questão de batalhas dessa próxima temporada, e também as relações dos personagens que a gente já conhece. A gente fez meio que uma análise, uma expectativas do que a gente espera da próxima temporada de Game of Thrones no vídeo de ontem, então você pode conferir lá. A gente tem 33 minutos explicando os motivos pelo qual a gente se decepcionou com a série. Vale a pena conferir, tá bem divertido o vídeo e também faz a gente pensar um pouquinho mais sobre o que deu errado nessa série. E na sua 8ª temporada, Arrow foi cancelada. Essa série que deu origem ao universo CW da DC conseguiu se manter durante 8 anos no ar, o que é um grande feito para a série, apesar de nas últimas temporadas ela ter caído bastante de qualidade, mas mesmo assim a série conseguiu se manter viva e agora finalmente está chegando ao seu fim. Foi uma decisão difícil dos criadores, eles mesmos relataram que foram 8 anos incríveis para eles, mas esse Arrowverse já está completamente estabelecido, com várias outras séries de sucesso que fazem parte dele, então não chega a ser uma surpresa que Arrow está terminando, apesar de ela ter dado pontapé inicial, ela já estava começando a ficar um pouco gasta na sua história. E essa última temporada vai ter 10 episódios que vai passar neste ano e em 2020, finalizando então a série de vez. E a Netflix anunciou essa semana que vai produzir uma série baseada no livro de Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. Essa é uma ótima notícia para os fãs dos livros desse autor colombiano, principalmente porque adapta uma das obras mais importantes dele e que rendeu a ele em 1982 o Prêmio de Nobel da Literatura. Muita gente está empolgada com essa adaptação, vamos ver como é que sai e vamos ver também como é que vai ser a escalação do elenco, quem é que vão ser os diretores e produtores responsáveis por essa obra e se eles vão tentar americanizar ela ou se vão tentar deixar ela mais com as raízes mesmo da história e se passar na América Latina. Eu espero que seja dessa forma, por exemplo, porque seria muito mais interessante ver com produção local e com diretores de renome por trás dessa história aí. Até porque se adaptarem errado 100 Anos de Solidão, depois que adaptarem errado Amor nos Tempos de Cólera, vai ser uma merda mesmo, né? Porque não basta ter uma obra ruim, vai ter duas daí, sabe? Não dá, né? E pra gente terminar de falar de séries, talvez pra mim a mais interessante e eu acho que uma das maiores bombas dessa semana foi a Amazon afirmando e confirmando que Senhor dos Anéis, a série que eles estão produzindo, que pode ser a série mais cara da história da TV americana, mais de $1 bilhão na produção aparentemente, vai se passar na Segunda Era da Terra-média. Isso é uma grande revelação, um grande choque, porque se ela vai ter pelo menos uma parte que se passe nesse passado, isso significa que é um bom tempo antes dos eventos da Terceira Era, que é onde se desenrola a Guerra do Anel e assim por diante. Elas passando na Segunda Guerra, nós vamos ter um outro foco na história que vai ser muito mais próximo do Silmarillion, o livro que dá origem às histórias da Terra-média e de Valinor, que é a Terra dos Elfos, e que Tolkien acabou não terminando ele quando ele estava vivo, deixou quase tudo pronto e o filho Christopher publicou depois da morte dele, que vamos dizer assim, é o Evangelho segundo Tolkien. A Segunda Era da Terra-média começa depois da destruição do Morgoth, o deus da escuridão, que os homens ajudaram os elfos e os Valar na luta contra ele, e por essa ajuda que eles prestaram, Eru Ilúvatar, que é a figura divina, ele cria uma ilha para os Eldain, para os homens, onde eles vão poder viver. Uma parte dos homens vai poder viver naquela ilha e vão ter vida mais longa que os outros homens, eles vão ter privilégios, vão ser mais fisicamente mais imponentes que os outros homens. O problema é que o Sauron, que é um dos servidores do Morgoth, consegue sobreviver, é levado para essa ilha e a partir daí, onde ele já tem forjado os Anéis do Poder, ele começa a usar o seu poder para influenciar os reis Númenóreanos a fazerem coisas erradas, a desafiar os deuses e causando vários problemas para a raça dos homens. Basicamente essa história vai ser um prelúdio para a história do Senhor dos Anéis, vai ser uma coisa mais coxuda, vai contar um pouco melhor
como essa história se desenvolveu, como os Anéis do Poder surgiram, até o ponto onde o Sauron fica completamente destruído, desfigurado e se torna aquela criatura que a gente conheceu em O Senhor dos Anéis. Mas é uma informação muito interessante porque nunca se falou de adaptar Silmarillion e agora então a gente está tendo um pouco desse feedback, que é uma história incrível e que eu acho que realmente vale adaptação, ainda mais se for em um modo de série de TV pela Amazon com todo o recurso que eles têm. Vai ser com certeza um grande marco na história da TV americana. E agora para as notícias de cinema, o Bob Iger, mais conhecido como o CEO da Disney, confirmou que todos os filmes produzidos e criados pela Disney nos últimos século, é isso? No último século vão estar disponíveis na Disney Plus, os serviços de streaming da Disney. Isso é uma grande informação porque tem muita coisa que é até difícil de achar hoje em dia e tudo isso vai estar disponibilizado na plataforma deles, o que já começa colocando um catálogo maravilhoso para quem quer assinar a Disney Plus, para quem está pensando em fazer isso, porque é realmente uma informação muito interessante e boa para a gente saber aquilo que vai ter, porque é muito difícil a gente conseguir entender como eles vão competir com a Netflix, com a Amazon, e tendo todo esse catálogo disponível online pelo serviço de streaming deles, eu acho que já é um pontapé inicial muito forte. E isso sem contar, claro, as séries originais que já estão sendo produzidas para o streaming, além de que o filme da Capitã Marvel vai ser o primeiro filme da Marvel a estrear diretamente nesse serviço, deixando todos os outros serviços sem filmes da Marvel. E nessa surpresa aí dessa semana, a Disney ainda anunciou que Malévola vai ganhar uma sequência com a Angelina Jolie. Mais do que isso, vai ser esse ano, 18 de outubro, já tem um pôster, mas não tem mais nada, não tem sinopse, não tem muita informação sobre o que vai se tratar a história. Apesar disso, é bom saber que esse filme que ninguém sabia que estava em produção está saindo esse ano e vai ser uma surpresa para quem gostou do primeiro filme. Eu não gostei do primeiro filme, eu acho que muita gente não gostou do primeiro filme, mas ainda assim, tá lá, fez bastante dinheiro e tá aí a continuação para vocês assistirem. Nós tivemos também essa semana 2 trailers de filmes de terror. O primeiro é de Brightburn, uma produção do James Gunn, que mostra a história de um garoto que vem do espaço, uma família do Kansas adota ele tem superpoderes, mas ele é um pau no cu do caralho. Ele é basicamente um super-herói do mal, que descobre que tem poderes e começa simplesmente a matar todo mundo, sem nenhum tipo de apreço pela humanidade. O trailer mostrou um pouco mais do que o primeiro e mostrou que o filme vai levar muito sério sua classificação de R-rated, aquela classificação mais 18 anos. E eu espero que seja assim mesmo, porque o filme mostrou várias cenas bem pesadas e bem tensas. Vocês estão vendo aqui? Bem agoniantes, inclusive. Então, espero que seja um bom filme, parece muito bom e a ideia dele é excelente. E falando disso também, filme de terror Midsommar, que a gente comentou na semana passada que o diretor tinha feito um teaser e um pôster, agora teve seu primeiro trailer lançado, criando aí uma nova tendência de filmes de terror em dias ensolarados. Pode ser que dê certo, hein? Chega de escuridão, agora filme de terror durante o dia pra gente ficar com medo todo o tempo. Mas parece muito boa a trama, parece bem interessante e bem cabreira também, como foi Hereditário. Espero que esse filme seja tão bom quanto parece. Ele chega em agosto. Já Brightburn chega em 24 de maio de 2019 e ó, estamos esperando. E numa das notícias mais bizarras dessa semana, o visual do Sonic foi mais uma vez revelado e mais uma vez foi horrível de assistir. Eu não sei qual é a ideia deles em fazer esse filme, que vai ter o Jim Carrey como vilão Robotnik, mas o Sonic tá escrotaço pra caramba nos primeiros renders do filme que a gente viu. O Tails tá ridículo também, eu não sei se é verdade aquele Tails ou se foi fake, não consigo mais distinguir a realidade da ficção, mas a coisa tá bem tensa mesmo, e eu não sei como é que eles pretendem fazer isso pra competir, por exemplo, com o Detetive Pikachu, teve uma recepção muito melhor na questão do visual. Apesar de estranho, ficou muito bem feito, então esse aqui não ficou bem feito e só ficou estranho mesmo. E uma última notícia de cinema, o Esquadrão Suicida não vai ter o Will Smith como pistoleiro, mas vai ter Idris Elba, e isso é uma ótima informação, apesar de que ele já foi um pistoleiro num outro filme, e não foi muito bom. Mas enfim, vai ter James Gunn dirigindo esse filme, então a gente pode esperar algo um pouco melhor. Ele também tá no roteiro, a gente sabe que ele consegue fazer pelo menos um roteiro um pouco mais inteligente do que aquele último que a gente viu. Não tem como ser pior que aquilo, gente, não tem como ser pior que aquilo. E enfim, vamos ver como é que vai ser. O Idris Elba é um grande ator, ele tava péssimo na Torre Negra, é verdade, mas a gente espera que pelo menos ele consiga ocupar, e eu acho que ele tem cacife pra ocupar o papel que era antes do Will Smith. E vamos falar de games agora, é hora de falar de games. Temos poucas notícias essa semana, mas nós temos duas pelo menos que são bem interessantes envolvendo a Nintendo. A primeira é que a empresa contatou as outras empresas que fazem jogos para a versão celular dos seus IPs, dos seus jogos que são ligados à Nintendo, e disse para elas darem uma segurada nas microtransações. O que isso significa? As pessoas estavam gastando demais com microtransações, o que é bom para a empresa, mas a Nintendo não quer que as pessoas gastem em demasia, ela não quer que as pessoas exagerem
gastando, porque muitos desses jogos são voltados para crianças, e microtransações para crianças podem ser, se os pais não tiverem controle, pode ser bem perigoso. Por isso mesmo a empresa pediu para elas darem uma baixada, controlarem os gastos que as pessoas têm nos aplicativos para que não sejam excessivos. Isso é uma prática muito contra a ideia de microtransações, basicamente, porque a EA e todas as outras empresas querem que as pessoas gastem mais, e quando uma empresa decide voltar atrás para proteger o seu cliente, tu vê que ela se importa com quem está utilizando o seu aplicativo. Então é uma atitude muito nobre, uma atitude muito honrada da Nintendo de fazer isso. A última vez que alguém fez isso foi o Warframe. Warframe tinha um sistema onde era estilo loot box, onde existiam muitos sorteios, era basicamente sorteio para tentar ganhar um item, e quando eles viram que um cara em um dia gastou quase $200 para conseguir um item, eles decidiram cortar as microtransações e colocaram como venda direta ao consumidor. Ou seja, de agora em diante, se tu quiser comprar alguma coisa em Warframe, que é um jogo free to play, tu só precisa ir lá e comprar, tu não precisa mais tentar na sorte e gastar mais do que tu deveria. Ótimas ações como essas deveriam ser exemplos para a indústria, mas a gente sabe que isso não vai acontecer, porque a Activision e as outras empresas grandes são filhas da puta pra caralho. E quando a gente estava falando de Nintendo, essa semana eles também lançaram o Labo Kit, um novo Labo Kit, mas a diferença é que dessa vez é VR. Ou seja, durante semanas e meses atrás a gente estava especulando que poderia ter uma versão VR para o Switch, ninguém sabia muito bem o que seria, e agora então ela foi divulgada. São alguns kits Labo a partir de $40, onde a pessoa pode comprar esses óculos, utilizar eles com o seu Switch e ter algumas experiências em VR. Não é nada para outros jogos grandes, não tem a ver com jogos de thirds que vão ser colocados no Switch, mas para quem quer ter uma ideia de como funciona o VR e quer ter essa experiência mais divertida com seus filhos, essa é uma boa opção e bem mais em conta do que os $300 do Oculus Rift ou do PlayStation VR. Mas mesmo hoje, nesses outros sistemas, são poucos jogos que realmente utilizam VR bem e não causam tontura e labirintite nas pessoas. E pra gente finalizar as notícias de games, a Pokémon Company anunciou nessa semana que eles faturaram só no mobile mais de $2,5 bilhões. 98% desse valor é só de Pokémon GO. O restante dos jogos, o Trading Card Game, Pokémon Quest, por aí vai, arrecadaram $25 milhões. Isso mostra que Pokémon GO ainda tá muito forte no mundo inteiro, ainda mais com as novas atualizações e com as correções que eles fizeram, as melhoras no aplicativo e tudo mais. E a empresa também relatou que foram 640 milhões de downloads de Pokémon GO nas App Stores. E antes da gente finalizar o programa de hoje, algumas polêmicas dessa semana. Spielberg e Netflix versus Netflix. O diretor já vem se manifestando há algumas semanas contra a participação de serviços de streaming no Oscar, e ele veio mais forte ainda com um artigo tentando barrar a participação da empresa e das outras empresas de streaming também em premiações como o Oscar. A ideia dele é que esses filmes devem concorrer ao Emmy e não ao Oscar, porque são produções para TV e passam apenas uma semana nos cinemas. E essa polêmica tomou as redes sociais. Muita gente criticou o diretor justamente porque ele não quer se modernizar, não quer entender, não quer aceitar que as pessoas hoje não vão mais tanto aos cinemas como iam antigamente, além do fato de que filmes artísticos muitas vezes não fazem sucesso esperado nos cinemas, não dão retorno para os diretores e os estúdios ficam com medo de patrocinar esses filmes. O streaming acaba sendo uma saída, acaba sendo uma forma desses diretores conseguirem financiamento e conseguirem colocar seu filme para as pessoas assistirem. Filmes pessoais como Roma, que muita gente pode não ter gostado, mas é um filme muito diferente, tecnicamente incrível e que com certeza, se fosse passado em qualquer cinema dos Estados Unidos ou daqui do Brasil, teria pouquíssima relevância e pouquíssima bilheteria. Mas o diretor já é conhecido por fazer outras polêmicas, como em 98, quando ele disse que não acreditava no DVD, por exemplo. Depois, é claro, ele voltou atrás e vamos ver se ele volta agora. Até porque esse ano nós ainda temos um parceirão do Spielberg, que é o Martin Scorsese, trazendo talvez um dos seus maiores filmes dos últimos anos na Netflix, O Irlandês, que vai contar com Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci e tantos outros atores famosíssimos em um filme gigantesco. E aí me diz se isso não é um filme que merece pelo menos ter uma chance no Oscar. Bom, gente, esse é o SK News de hoje. A gente trouxe para vocês as informações da semana. O que você achou? Quais foram as notícias que mexeram com você essa semana? Deixa aqui nos comentários. Fala um pouquinho o que você está esperando dessa nova série da Amazon. Vocês acham que vai ser uma boa? O que vocês acham sobre ser da segunda era da Terra-média? É uma coisa que eu tô bem curioso. Da polêmica do Spielberg também com a Netflix, eu acho que é um assunto que tem bastante pano pra manga ainda. Vamos conversar aqui nos comentários. Semana que vem a gente volta, se inscreve no canal, deixa seu like e participa com a gente no nosso grupo do Facebook. Lá a gente discute essas notícias toda semana, tá certo? Até a próxima sexta-feira, então.